meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia e hoje nós vamos para mais uma aula. Hoje nosso assunto vai ser sobre a África. Então, falando sobre alguns aspectos gerais do continente africano. A África vai ser o terceiro maior continente em extensão territorial, com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Cerca de 75% das suas terras estão localizadas entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Essa característica faz com que esse continente seja o continente mais tropical do mundo. A linha do Equador ela vai passar exatamente no meio, no centro do continente africano. Então dá para dizer que nós quase não vamos ter climas muito frios. Nós vamos ter climas frios somente em locais onde nós temos montanhas, na cadeia do Atlas, no Monte Kilimanjaro e em torno. O continente africano ele vai ser composto por 54 países, sendo que o último país a conseguir independência foi o Sudão do Sul em 2011, então é muito recente, foi há menos de 9 anos atrás. E a população desse continente vai ser composto por mais de 1,3 bilhões de habitantes, tá? Sendo que dentro desse mais de 1 bilhão de pessoas, nós vamos ter mais de 800 grupos étnicos diferentes. Isso foi e ainda é a causa de diversos conflitos e guerras dentro desse continente. Então, trouxe para vocês aqui o mapa do continente africano, lembrando que os limites do continente africano vão ser os seguintes. Nós vamos ter o Oceano Atlântico aqui, passando pelo Cabo da Boa Esperança, aqui no sul do continente africano, nós já vamos ter o Oceano Índico. Seguindo aqui pelo Oceano Índico, nós vamos ter o Mar Arábico. Entrando aqui pelo Golfo de Éden, nós vamos ter o Mar Vermelho como limite também. Vamos ter essa porçãozinha aqui do Egito, nós vamos ter o Canal de Suez, tá? Esse canal ele vai dividir o Egito também em continente africano e continente asiático. Nós vamos ter uma porçãozinha minúscula do Egito aqui na Península Arábica. Seguindo os nossos limites do continente, vamos passar pelo Mar Mediterrâneo e seguindo até o Estreito de Gibraltar, aonde nós chegamos novamente no Oceano Atlântico. Já falei para vocês que o continente africano vai ser composto por 54 países. O Sudão do Sul, que eu falei para vocês, é esse país aqui que se desmembrou do Sudão, que ele já estava em guerra civil há muitos anos, mas ainda vive uma crise humanitária, tá? Dependendo de ajudas internacionais. Vamos ter também que a maior ilha do continente africano vai ser Madagascar. Sim, Madagascar fica na África, aqui pertinho de Moçambique, um país que também fala português de Portugal. Além de Moçambique, nós vamos ter outros países aqui no continente africano que também foram antigas colônias portuguesas e que têm como língua oficial o português, como, por exemplo, Angola e também Guiné-Bissau, que é um paísinho bem pequenininho aqui na costa oeste africana. Como já havia falado para vocês anteriormente, que o continente africano vai ser o continente mais tropical de todos. Por quê? Porque 75% das suas terras está entre o Trópico de Câncer, aqui ao norte, e o Trópico de Capricórnio, aqui ao sul. Então nós vamos ter diversos climas aqui, tá? Começando pela linha do Equador. Vamos ter um clima equatorial, porque está próximo da linha do Equador. Depois nós vamos ter climas tropicais ao norte da linha do Equador e ao sul da linha do Equador. Vamos ter também alguns climas desérticos aqui mais ao norte e aqui mais a oeste do continente africano. Depois desses climas desérticos, tanto no norte quanto no sul, vamos ter também climas mediterrâneos, aqui próximo do mar Mediterrâneo e também lá na África do Sul. Falei para vocês de climas frios de montanha, que vão ser o clima mais frio, digamos assim, desse continente africano, aqui entre Argélia, Marrocos e também nessa porção entre o Quênia, Etiópia, Tanzânia, onde nós vamos ter algumas montanhas. Então, já que eu falei bastante sobre climas e paisagens, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, de algumas dessas paisagens que, dependendo do relevo e também do clima da região, elas vão mudar totalmente. Então nós vamos ter um continente com contrastes, tá? Começando então pelas áreas mais frias que eu falei para vocês. Por que essa região aqui vai ser mais fria? Porque nós temos uma cadeia de montanhas relativamente recente, tá? Que vai ser chamada de cadeia do Atlas. Então,
Essa cadeia do Atlas vai estar aproximadamente entre o Marrocos e a Argélia, mas ali a noroeste do continente africano. E vamos ter neve também nessa região, tá? Inclusive, há uns anos atrás, nevou no deserto do Saara. Esse clima frio de montanha, no inverno, pode ser que ele fique mais rigoroso por conta das frentes frias que acabam chegando nesse continente. Agora, continuando, descendo um pouquinho mais para o sul, tá? Nós já vamos ter essa área aqui que a gente chama de deserto do Saara. Dentro do deserto, ou próximo do deserto do Saara, vão existir outros desertos também. Mas vamos lá. Então, deserto do Saara, nós vamos ter basicamente vegetação desértica, com pequenos ali tufos de vegetação, ou oásis, dependendo da quantidade de água que a gente encontra nesse deserto. E uma curiosidade do deserto do Saara é que um dia, há milhares de anos atrás, esse local não era desértico. Ele era uma extensa floresta tropical e, por diversos motivos, talvez por uma mudança climática da região, esse local acabou ficando extremamente seco, tá? E virando um dos maiores desertos do mundo. Agora, indo mais para a porção central aqui do continente africano, nós vamos ter clima equatorial, como eu já falei para vocês, e vai surgir uma floresta extremamente densa, certo? Que vai ser chamada então de floresta equatorial pluvial. A gente tem que pensar que essa floresta do Congo, ela vai estar basicamente na mesma latitude que a nossa floresta amazônica, tá? Então, nós vamos ter 0 graus de latitude ali, certo? Linha do Equador, e nós vamos ter, então, clima equatorial com floresta equatorial também. Essa floresta, ela vai ser extremamente fechada, com diversas espécies de árvores, e um dos animais típicos dessa região vão ser os gorilas, tá? Esses gorilas da montanha, eles são animais extremamente perigosos, mas essa floresta é o habitat natural deles. Continuando um pouquinho mais para o sul, indo ali para o sudoeste da África. Nessa região da Namíbia, nós vamos ter também um outro deserto. Esse deserto da Namíbia, ele acabou se formando por causa da ação de uma corrente marítima fria, chamada corrente de Benguela. E essa corrente marítima fria, ela acaba trazendo ali para esse sudoeste do continente africano essa aridez, esse ar seco ali do oceano. Da mesma forma que acontece na América do Sul, lá com o deserto do Atacama, em que nós temos a atuação da corrente de Humboldt, que também é uma corrente marítima fria, e acaba levando então esse ar seco para o continente. Na África também isso acontece no deserto da Namíbia, que é mais ou menos ali na mesma latitude do deserto do Atacama. E ele vai trazer essa modificação de paisagem, certo? Trazendo então paisagens muito diferentes daquelas que a gente viu anteriormente, pelo menos da floresta equatorial, né? Nós vamos ter em volta então desse deserto, nós vamos ter as áreas de savana. Essas áreas de savana são extremamente importantes para a biodiversidade então do continente africano, e nessas regiões de savana é onde nós vamos ter o clima tropical típico, ou seja, nós vamos ter se fosse comparar aqui com o Brasil, as nossas áreas de cerrado, tá? Os nossos cerrados brasileiros estão nessa região de clima tropical, que é o mesmo tipo de vegetação, o mesmo tipo de clima que nós vamos ter nas savanas africanas. Inclusive, o cerrado, ele pode ser considerado um tipo de savana também, só que nós não vamos ter animais como elefantes, leões, nós vamos ter, em vez disso aqui no Brasil, onças pintadas, vamos ter emas. No continente africano, nós conseguimos encontrar então elefantes, girafas, gnus, até mesmo alguns tipos de avestruz. Como eu pulei aqui, nós vamos ter aqui na África do Sul um clima mais mediterrâneo, que eu comentei com vocês. O clima mediterrâneo, ele vai ser característico pelos seus verões secos e seus invernos chuvosos. Aqui é uma imagem da cidade do Cabo. Nós vamos ter aqui como destaque de relevo dessa cidade do Cabo aqui na África do Sul, esse grande planalto aqui, que você pode visualizar basicamente de qualquer local da cidade. Então, continuando, nós já vimos boa parte dessa costa oeste do continente africano, agora vamos seguindo ali para a costa leste. E nos locais próximos desses lagos aqui, nós vamos ter
alguns limites divergentes de placas tectônicas. E o que isso quer dizer? Que essa porção do continente africano, ela está se rachando, ela está se dividindo. Em vez de nós termos, então, grandes cadeias de montanhas, nós vamos ter o aparecimento de uma nova crosta terrestre, de, talvez mais tarde, o aparecimento de um outro mar. Nessa região aqui do Mar Vermelho, isso também já aconteceu, tá? Esse Mar Vermelho não está aqui por acaso, é porque essa parte da placa africana e essa parte aqui da placa arábica, elas estão se separando também. Pode ser que um dia, então, essa porção do continente africano também se separe, a gente vai ver mais pra frente. E com isso, nessa região, vai aparecer paisagens parecidas com essa. Nós vamos ter o Planalto da Etiópia, vamos ter também fissuras tectônicas também na Etiópia, e vamos ter o aparecimento de diversos vulcões, geralmente vulcões fissurais. Indo mais aqui para o norte, nordeste, nós já vimos um pouquinho sobre o Planalto da Etiópia, que estava no mesmo slide. Seguindo mais para nordeste aqui do continente, nós vamos ter de novo uma paisagem mais mediterrânea e também mais desértica, tá? Nós vamos ter uma continuação do deserto do Saara, que seria o deserto branco no Egito. Vamos ter a cidade do Cairo, entre outras paisagens mediterrâneas ou desérticas nessa região. Agora falando mais especificamente sobre o relevo do continente africano. Nós vamos ter algumas grandes cadeias de montanhas, como a cadeia do Atlas, certo? Que a gente já viu lá no noroeste da África, e os montes Drakensberg, mas no sudeste do continente africano. As formas de relevo desse continente vão ser relativamente homogêneas, ou seja, elas vão ter ali o predomínio de planaltos. Nós vamos ter ali, em média, 700 metros de altitude. Entre o principal destaque desses planaltos vai ser o Planalto da Etiópia e também o Planalto dos Grandes Lagos, que é naquela porção onde nós vamos ter diversos laguinhos, certo? Que eu falei que o continente está se separando. Há também algumas planícies, mas em geral essas planícies vão ser ou litorâneas ou fluviais, não vão ter grandes extensões de planície nesse continente. O relevo africano também ele vai apresentar áreas de depressões, onde estão localizados os grandes desertos. Então, os desertos vão ficar justamente numa área mais baixa desse continente, geralmente entre ou planaltos ou cadeias de montanhas. No caso do deserto do Saara, nós vamos ter a cadeia do Atlas, vamos ter ali alguns planaltos em torno desse deserto, por isso que vai ser uma depressão. Então, trouxe para vocês aqui uma representação do continente africano, mostrando ou tentando mostrar essas áreas mais altas e mais baixas do continente. Vocês podem perceber que no deserto do Saara nós vamos ter algumas áreas mais altas, possivelmente de planalto, e entre essas áreas de planalto nós vamos ter os desertos, tá? Mesma coisa aqui no deserto da Namíbia, nós vamos ter aqui alguns planaltos, principalmente próximos do mar, certo? E do outro lado nós também vamos ter umas regiões planálticas. Essa região aqui vai ser os montes Drakensberg. Vamos ter também o Planalto da Etiópia, que vai ser nessa região, e vamos ter toda essa área em verde aqui, as florestas equatoriais e florestas tropicais. Nessas porções aqui de Planalto, nós vamos ter também as savanas, tá? Que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. E a cadeia do Atlas aqui nessa porção mais enrugada. Agora um mapa mostrando realmente essas altitudes. Vamos ter a cadeia do Atlas, deserto do Saara, toda essa região. Vamos ter a bacia do Rio Congo nessa porção aqui que nós vamos ter algumas planícies fluviais. Vamos ter o Planalto da Etiópia nessa região, Planalto dos Grandes Lagos aqui. Vamos ter o deserto do Kalahari, que é um outro deserto também, tá? Próximo do deserto da Namíbia, em áreas de depressão. Vamos ter os montes Drakensberg e vamos ter o deserto da Namíbia aqui. Então, mostrando uma outra visão desse Planalto dos Grandes Lagos, essa região aqui onde nós vamos ter um limite de placas divergentes. E a separação desse continente africano, como ficaria?
Então, lembrando como é que está sendo essa separação do continente africano. Primeiro, nós vamos ter uma força do magma que acaba fazendo com que essa superfície terrestre ela acabe se rachando. Então, vai formando diversas fraturas nesse continente. Essas fraturas, elas vão ser enchidas, então, por magma, por lava ali desses vulcões. Vão surgir diversos vulcões nessa área. Todos esses pontinhos aqui vermelhos são vulcões. Depois de alguns milhares de anos, pode ser que alguns rios acabem se desviando para dentro dessas fendas, que é quando formam então esses lagos aqui, e pode ser que com o passar do tempo continue aumentando esse tamanho dessa rachadura até que se forme um mar ali no meio. E por isso que eu falei para vocês do Mar Vermelho. O Mar Vermelho começou como se fosse um vulcão, depois progrediu para um lago, para mais tarde ser considerado um mar. Aqui mostrando essa força do magma, essas correntes ascendentes de magmas, forçando então a superfície terrestre e formando então rachaduras e vulcões também. Nós vamos ter também como ponto de maior altitude desse continente africano o Monte Kilimanjaro. Ele vai ter ali 5.892 metros de altitude. Lembrando que o Monte Everest tem mais de 8.000 metros de altitude. Ele vai estar entre os maiores do mundo, mas não vai ser ali, não vai estar entre os primeiros colocados. Uma foto do exuberante Monte Kilimanjaro. Fica numa região ali de clima tropical, mas se vocês perceberem, ele vai ter neve lá no seu topo, tá? Por causa das altas altitudes. Agora uma foto de um dos mais famosos vulcões africanos, que vai ser esse vulcão Ertali. Tem diversos documentários no YouTube falando sobre ele, tá? Porque ele tá nessa região que a gente chama de Rift Valley, certo? Essa região do Rift Valley, ela vai ser essa região que tá se fraturando ali, que está se separando no continente africano. Aqui algumas imagens curiosas para vocês verem aqui as diferenças entre os diversos países e as diversas paisagens. Isso daqui é a cidade de Marrakech, uma das principais cidades do Marrocos. E isso daqui são as casas das pessoas. Agora você vê ali as ruas, você vê poucas ruas um pouco mais largas, tá? O resto são tudo becos e as casas são basicamente grudadas umas nas outras. Outra foto de um outro ângulo agora. Isso daqui são as pirâmides do Planalto de Gizé, no Egito, só que vistas do alto. E agora nessa foto eu achei interessante também, isso aqui é um leque aluvial, ou seja, o finalzinho de um rio entrando num lago. E todos esses pontinhos que parecem brancos, eles são na verdade flamingos. Um grande ponto ali de encontro desses pássaros. E mais um desses locais exuberantes do continente africano, nós vamos ter as Cataratas Vitória. Então vão estar entre a fronteira de dois países, entre a Zâmbia e o Zimbábue, e vai ter uma rodovia ali que vai circulando essas cataratas. Tem alguns pontos, inclusive, que você consegue ficar bem na beirinha dessas Cataratas Vitória, ao contrário de Foz do Iguaçu, por exemplo, que você não pode entrar. Nesse rio aqui tem alguns pontos que ele forma ali umas piscinas naturais que na época ali de seca você pode entrar no rio. Aqui outra imagem só para vocês verem ali a rodovia e também as cataratas. E só também de curiosidade para vocês verem ali o tamanho real do continente africano. Tá? Dentro do continente africano caberia a China, os Estados Unidos, a Espanha, a França, Alemanha, Itália, todo o leste da Europa, a Índia, o Reino Unido, entre outros países ali no meio. Agora vamos comentar um pouquinho sobre alguns principais rios desse continente africano. Nós vamos ter, como alguns já conhecidos de vocês, como o Rio Nilo, certo? O Rio Nilo, ele vai ser extremamente importante, principalmente para essa área desértica. O Rio Nilo vai ter como nascente esse planalto dos Grandes Lagos aqui, nessa área central, então ele vai atravessar basicamente metade da África até desaguar lá no Mar Mediterrâneo. Agora, numa região mais equatorial, nós vamos ter essa bacia do Rio Congo, certo? O Rio Congo, então, ele vai ser extremamente importante para o abastecimento de água dessa floresta. Vamos ter também como um rio extremamente importante para a área oeste do continente africano, vai ser a bacia do rio Níger, que vai banhar diversos países aqui próximo desse Golfo da Guiné. Vai banhar países como Guiné, Gana, Nigéria,
Gabão, entre outros dessa região. Agora um rio importantíssimo para a África do Sul vai ser o Rio Orange. E outro rio importante vai ser aquele rio lá das Cataratas Vitória, que vai ser o Rio Zambeze, que vai estar mais ou menos nessa região. Como nós estamos falando sobre os rios, é importante a gente citar essa questão hídrica do continente africano. Como vocês notaram, vão ter regiões onde nós vamos ter diversos rios, principalmente nessas regiões mais equatoriais, onde nós temos uma quantidade de chuva mais elevada no continente africano. Mas nós vamos ter algumas áreas, tá? Principalmente próximas de desertos, que nós vamos ter apenas rios temporários. Então, são rios que dependem da quantidade de chuva que cai na região. E como a gente sabe, em regiões desérticas, nós temos uma quantidade de chuva muito reduzida. Então, essa questão, tanto da quantidade de chuva, a quantidade de água que nós temos nesses rios, e também a questão de tratamento dessa água, que são questões extremamente importantes para o continente africano. E infelizmente essa questão de falta de água de qualidade está diretamente ligada à subnutrição e também à morte, à mortalidade precoce, ou seja, uma grande quantidade de mortalidade infantil. Mas sobre essas questões a gente vai ver mais pra frente também no nosso conteúdo. Então, gente, eu vou encerrar nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o clima, vegetação, hidrografia e relevo do continente africano. Beijo e a gente se vê semana que vem.